identidade. Hoje nós vamos falar sobre a identidade de Sifra e Puá. Essas duas mulheres sabiam do propósito de vidas que elas carregavam. A palavra do Senhor nos diz, em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15, que Sifra e Puá eram hebreias parteiras. Elas eram responsáveis por trazer a vida. Sifra e Puá eram mulheres que sabiam a identidade que elas tinham, sabiam para o que elas foram chamadas. Elas foram chamadas para trazer vida, para trazer pessoas à vida. Mas agora a palavra de Deus vai nos contar que Faraó vai colocar elas numa situação completamente contrária. Ele dará uma ordem para que elas, quando forem servir as hebreias na hora do parto, sendo o bebê que nascer um menino, elas são obrigadas a matá-los ali mesmo. Mas se fossem meninas, poderiam até deixar viver. Porque o que naquela época de fato trazia preocupação eram os homens, porque eram os usados em guerras. As mulheres, depois, com o tempo, seriam absorvidas na sociedade. Mas o que acontece com essas mulheres que tinham a sua identidade de trazer vida ao receber uma ordem dessa? Uma ordem imoral, uma ordem que vai contra os seus valores, uma ordem que vai contra as suas crenças, uma ordem do alto escalão. Era impossível dizer não para uma ordem de Faraó. O que fazer? A quem obedecer numa situação dessa? Se nós não tivermos a nossa identidade firmada, nós nunca seremos capazes de desenvolver o nosso propósito. Nós temos que entender que o nosso propósito tem que estar firmado, principalmente em Deus, para que diante da adversidade, diante das afrontas, diante das dificuldades, diante daquilo que confronta quem nós somos, confronta a nossa fé e confronta o nosso valor, se nós não tivermos certeza de qual o nosso propósito, para que nós fomos chamadas, nós não conseguiremos dizer não. Essas mulheres se viram em meio a uma situação completamente difícil. E você, diante de uma ordem imoral contrária aos seus valores e aos seus princípios, qual é a sua resposta? Qual será que foi a resposta de Sifra e de Puá? O que será que vai acontecer com esses bebês, com essas mulheres que estão num momento tão maravilhoso que é a gestação? Bom, eu sei que você está curiosa, então eu te espero amanhã para o nosso próximo episódio dessa